Passei pela banca de qualificação, pessoal, e no episódio de hoje, de Diário de uma Doutoranda, eu vou contar tudo como é que foi a minha banca de qualificação. Preparando pra banca? Tô me preparando pra banca. Ainda bem que eu não sou blogueira de maquiagem, porque senão eu tava ferrada. Como é que tá o nervosismo? Eu tô de boas. Não tá nervosa? Não. Tem certeza? Tem. Olá, acadêmicos, tudo bem? Passei pela banca de qualificação, deu tudo certo, meu projeto foi aprovado e agora é fazer os ajustes, as alterações solicitadas e partir coleta de dados. Mas antes eu vim aqui então contar um pouquinho como foi a minha banca de qualificação. A gente tem até algumas imagens da minha apresentação lá no dia, que a gente vai passar para vocês darem uma olhadinha. E eu vim falar de alguns pontos que me chamaram a atenção durante a banca de qualificação. O primeiro ponto que me chamou a atenção foi com relação às contribuições dos professores para o meu trabalho. Isso foi muito legal porque eu já falei aqui em outros vídeos que a banca de qualificação ela é muito mais para te ajudar no teu trabalho do que para te avaliar, né? Então ela é para te redirecionar, para ver alguns pontos que você precisa melhorar antes de sair coletando dados. Claro, vale lembrar que alguns programas de pós-graduação no Brasil funcionam de uma maneira um pouco diferente. A qualificação ela é bem mais perto da defesa, às vezes 6 meses, 1 ano antes da defesa do trabalho final, quando o aluno ele já fez uma parte da coleta e da análise de dados. No meu programa e nos programas de pós-graduação que eu tenho mais contato, assim, mais familiaridade com relação aos nossos clientes, nossos amigos, os programas eles geralmente optam por fazer uma banca de qualificação no meio. Então, no mestrado, a banca de qualificação é ali no primeiro ano e você defende no segundo ano, e no doutorado, a banca de qualificação seria no segundo ano e você defende no quarto ano. Esse é o caso do meu programa. Então, a gente faz a banca de qualificação antes de coletar os dados, né? E aí os professores ajustam esse projeto para que você possa então fazer uma coleta e uma análise de dados com mais certeza de que você está indo pelo caminho certo, vamos dizer assim. Então, a minha banca, ela realmente contribuiu, os professores eram de diversas áreas e tinham abordagens e perspectivas diferentes, e isso foi muito rico para contribuir com o meu trabalho. Com relação às contribuições, uma coisa que eu percebi, claro, às vezes é óbvio, né? Mas às vezes a gente também precisa falar o que é óbvio. E as contribuições dos professores são sempre em cima do nosso texto e não do que a gente gostaria de fazer. Então, várias coisas que eles falavam assim, tu poderia fazer assim, poderia fazer assado. Mas na verdade era o que eu queria fazer. Mas era uma limitação da escrita do meu texto, que de repente eu não deixei tão claro para eles. Claro, tem um outro fator, eu escrevi em inglês e por mais que a gente se esforce, estude, se desenvolva em falar um outro idioma, escrever em outro idioma, não é o nosso idioma nativo, o nosso idioma de origem. Então, muitas vezes a forma como você argumenta não fica tão claro em um texto quando você escreve em outro idioma que não o seu nativo. Talvez tenha sido uma limitação do meu trabalho. Eu percebi isso muito com relação a uma professora específica da banca, que ela é indiana, trabalha, enfim, nos Estados Unidos há muitos anos, e ela fez grandes contribuições para o meu trabalho, mas muitas coisas ela tinha um pouco de dificuldade de entender o argumento pela questão do idioma, né? Então, isso é uma dificuldade que às vezes a gente tem, porque, de novo, não é o nosso idioma nativo, mas é algo que a gente pode desenvolver e, claro, pedir ajuda de profissionais para revisar o nosso texto ou até a leitura de outras pessoas que você conhece, que tenham mais familiaridade com o idioma que você está escrevendo, que não seja o seu, para ver se o texto está claro ou não. Mas, passadas essas limitações com relação ao idioma, os professores trouxeram muitas contribuições significativas para o meu trabalho com relação ao método, né, de como que eu ia aplicar o método que eu estava propondo. Uma professora em especial que amo ela de paixão, ela é maravilhosa, assim, eu tenho ela como um grande exemplo a seguir, e a abordagem que ela utiliza é qualitativa, eu acho ela bastante rigorosa com relação ao método. Boa parte do que eu já aprendi na pesquisa qualitativa foi com ela. Ela trouxe grandes contribuições para o meu trabalho com relação a como que eu vou aplicá-lo, né, e como que constrói o texto para poder chegar na coleta e na análise de dados sem ficar perdido. Como eu estou fazendo uma proposta de um estudo de caso no
no artigo 2, o meu projeto, já expliquei aqui outras vezes, acho que tem até um videozinho, vou deixar o link aqui, que meu projeto está estruturado em 3 artigos, e então a parte de método qualitativo está limitada ao 2º artigo. E ela fez grandes contribuições com relação a como que eu expliquei, como que eu vou aplicar o método, as técnicas de coleta e análise de dados qualitativa em campo no estudo de caso. Então, foi praticamente uma aula de método, ouvir ela falando sobre as contribuições do meu trabalho. Claro, criticaram a minha introdução, já falei aqui várias vezes, a introdução, alguns querem que você fale demais, outros querem que você fale de menos, então eu acabo deixando por último, e acho que até por isso, por deixar por último, que eu recebo mais críticas nessa parte do trabalho, mas de boas, eu já sabia que ia ser assim. E também eles acabaram trazendo algumas sugestões de melhorias para o último artigo, que eu já sabia também que era um artigo que estava um pouco menos estruturado. E, de novo, eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem em estruturar um projeto em artigos, porque você não tem os dados e muitas coisas dependem de uma fase anterior. Se fosse uma monografia, de repente eu poderia explicar, eu teria mais espaço, vamos dizer assim, para explicar melhor como que seria isso na prática. Como é artigo, a gente tem uma certa limitação também de estrutura de trabalho, então não dá para explicar muitas coisas. E acho que foi isso que acabou transparecendo e que os professores trouxeram como contribuições até para melhorias do trabalho agora na coleta e na análise de dados. Então foi basicamente isso na minha banca de qualificação. Eu fiquei muito feliz que agora estou qualificada, posso fazer as alterações e partir para a coleta e análise de dados propriamente dita do meu trabalho, do meu projeto de pesquisa, e acho que as contribuições foram realmente relevantes para que o meu trabalho se torne um trabalho melhor, tenha mais impacto, mais aplicação prática e também mais relevância para a teoria, para que eu possa contribuir também com o meu campo de conhecimento. E você, já passou pela tua banca? Não passou? Como é que está sendo esse processo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber como é que está sendo esse processo no teu mestrado, no teu doutorado, e a gente se encontra então num próximo vídeo. Até! Passei? Passou na banca? Passei, agora eu sou candidata ao doutorado e não mais aluna de doutorado. Que legal. O projeto foi aprovado, muitas sugestões, muitas contribuições boas. E foi legal, mantive a tranquilidade, não matei ninguém.